pelo modo como como ele foi construído, né? Ou seja, o tema dessa noite, eu creio que seja algo que acabe abrangendo uma multiplicidade muito grande de contextos e de possibilidades. Obviamente, nós trabalharemos aqui na direção de criar uma delimitação. Mas não se preocupem, dependendo do modo como a coisa flua, né, e dependendo até daquilo que a nossa conversa aqui vem a produzir no decorrer aqui da live, não há o menor problema se tiver que ser de a gente gravar aqui, fazer a live Descontrole Emocional 2, 3, 4, quantas forem, até a gente sentir que de uma certa forma deu para criar ali um panorama mais satisfatório acerca do tema, né? Portanto, intencionando aqui criar uma delimitação, falando sobre descontrole emocional, creio ser um tema que chama a atenção, porque ele é muito presente e muito frequente. Seja em relação àquilo que a gente observa ao nosso redor, seja em relação àquilo que a gente constata do lado de dentro. Esse foi até interessante, porque a princípio eu estava à procura de um tema, e eu venho tentando, na medida do possível, não me fazer repetitivo em relação a tantos temas que nós já gravamos aqui. E assim que eu elaborei o tema, eu confesso para vocês que eu não vou me recordar o nome, né, da pessoa, mas parece que pelo menos ela foi tratada, né, pela mídia como uma influencer, né, como uma modelo e uma influencer. E isso foi até ontem. Parece que ela foi flagrada participando de uma festa clandestina e que estava violando, né, os critérios de distanciamento social relativos à pandemia. E naquilo que ela começou a ser filmada, me parece que ela se descontrolou e foi perdendo a compostura e começou a falar com agressividade, a afrontar os policiais, e aquilo tudo ficou registrado. Obviamente depois, né, ela tendo que de alguma forma voltar às redes sociais para tentar se retratar, né, face ao descontrole no qual ela se viu acometida ali. Recentemente nós estamos também aí vendo de forma bastante veiculada a violência cometida por esse DJ, que eu sequer me lembro do nome. Confesso para vocês que eu tomei conhecimento dele justamente por esse episódio medonho, mas que fica ali retratado uma imagem que se tem para fora como sendo aquele que entretém, que diverte, que leva movimento e alegria para as pessoas, mas para o lado de dentro versa uma versão sombria, oculta, maligna, e que quando a situação vem para a tona, né, vem para a superfície, fica difícil traçar uma linha de coerência em relação àquilo que se apresentava para o lado de fora e aquilo que se apresenta de maneira oculta para o lado de dentro, né? E então inicia-se toda uma mobilização de orquestração, né, na direção de reprimendas e de uma série de situações, e ele tentando vir à tona para explicar ou para diminuir a drasticidade do que foi assistido e todo aquele drama, porque na verdade nós estamos vivendo na geração do descontrole. Com o desenvolvimento da tecnologia,
nunca foi tão possível de se destacar no meio da maioria pela via do modo como você desenvolve a sua inteligência, a sua capacidade, seja de articular informações, seja a de operar megas computadores, softwares sofisticadíssimos, máquinas extremamente surpreendentes aos sentidos. Portanto, a tecnologia, ela não exige alma para ser orquestrada. Para ser conduzida, a tecnologia, ela exige técnica. Portanto, nós somos uma sociedade cada vez mais tecnificada na cognição, na inteligência, na racionalidade e, portanto, na mentalidade. Todavia, porém, entretanto, quanto mais o nosso intelecto fica sofisticadamente tecnologizado, mais primitiva tem ficado a nossa alma. Porque num mundo onde tempo é dinheiro, já não tem sobrado oportunidade para se dar atenção para o mundo interno. Logo, no modo como as pessoas se aplicam e trabalham, eles já vão se vendo abarrotados de solicitação. Alguns, por exemplo, já explodem num nível de repercussão e de retorno em relação àquilo que desenvolveu, que o sujeito não só cronologicamente, mas animicamente já ainda não apresenta nenhuma estrutura de consistência interna e ele já sai vida fora provando um nível de visibilidade, de expectativa e de destaque em relação à sociedade, que é justamente essa dinâmica que vira a mola propulsora para a formação dos escândalos, onde, com o passar do tempo, vem para a superfície uma informação completamente deslocada e desconectada da imagem que estava sendo lançada sobre aquele sujeito. Mas quando você para fazer uma análise fria da coisa, o que levou aquele sujeito a se destacar? Foram premissas absolutamente superficiais do ponto de vista daquilo que contribui para a formação e o amadurecimento da alma, que, diga-se de passagem, é o elemento dentro da gente que mais tem equiparação com a natureza. Porque, por exemplo, na natureza você jamais pega uma semente, coloca no vaso, começa a regar, já tendo a pretensão de que no dia seguinte você vai ter uma árvore já dando fruto. Inclusive, se você pega uma árvore frutífera pela semente, a maioria delas, de árvores frutíferas, a maioria delas não vai levar menos do que 3, 4 anos para poder liberar o primeiro fruto, sem falar aquelas que levam 8, 15 anos para poder liberarem o primeiro fruto. Logo, quando eu digo que a alma na gente é aquilo que mais se equipara ao modo como a natureza funciona, é porque na natureza é tudo processual. E na alma também. Mas agora, qual a compatibilidade entre essa característica essencial e substancial da alma que nos habita com a tecnologia? A tecnologia, ela versa por um conceito totalmente diferente. Se eu desligar ali aquele interruptor, esse quarto vai ficar um breu imediatamente. Blum. Se eu apertar o interruptor, esse quarto vai ficar claro imediatamente. Na alma não é assim que funciona. Se eu estou no meu carro e o carro tem gasolina, tudo direitinho, eu giro a ignição, ele liga imediatamente.
Se eu chego no destino desejado e eu viro a chave de novo na ignição, ele desliga imediatamente. Já a alma, tanto quanto o nosso sistema neurobiológico, não é assim que ele funciona. Embora a gente queira tratar ele dessa forma, né? Nós criamos hiperacelerações durante o dia, abarrotamos a nossa mente de um excesso de informação e a gente tem a pretensão de que a gente pare com esse tumulto todo às 8h30 para às 9 horas a gente pegar no sono e dormir. Não é bem assim que funciona, porque na nossa fisiologia e na nossa alma nós não temos interruptores. Mas o grande problema é que a nossa mentalidade está ficando cada vez mais tecnificada, de modo a que, consequentemente, tem se gerado na mentalidade das pessoas uma exigência, ora consciente, ora inconsciente, de que nós tenhamos um desempenho de uma máquina. Então a gente quer se cobrar. A gente não tem tolerância, por exemplo, de desenvolver um determinado caminho processualmente. Então a gente quer se cobrar ao ponto de iniciar uma coisa hoje e já ter um expertise sobre ela uma semana depois, e olhe lá. E se a gente não consegue tal façanha, nós já entramos no paredão de fuzilamento do nosso próprio juiz interno, que atesta sobre a gente o atestado de incompetência. E aí, se a gente não se automutila, a gente já decreta a nossa falência. É ou não é uma cobrança digna de se estabelecer sobre uma máquina? Mas é o que frequentemente nós estamos debruçando sobre nós mesmos. Vocês querem, de repente, um exemplo do modo como esse casamento do humano com a técnica, com a tecnologia, ela vai produzindo distorções que, no final das contas, a gente nunca pensa que o problema é na máquina. O problema é com a gente. Eu já atendi, por exemplo, algumas pessoas, né, que me chegaram com a seguinte demanda, e foi mais de 2 pessoas com essa mesma demanda. Felipe, eu estou vindo aqui fazer consulta porque me consultar porque eu preciso fazer um exame de ressonância magnética, né, que é aquele que você deita, né, numa macazinha e você entra dentro de praticamente no orifício de uma máquina imensa, e uma vez lá dentro, com o corpo da máquina bem próximo ao seu corpo, você tem que ficar paradinho. Às vezes até parar de respirar para que a máquina consiga fazer de modo satisfatório a finalidade ali pretendida. Mas existe muita gente que, quando está lá dentro, panica. E aí começa a se movimentar, pede para sair, e você entra com um alarmezinho que você aperta, e aí o sujeito aperta lá um botãozinho que a maca começa a voltar, né? E aí a pessoa tem que tentar se recompor para tentar se acalmar e voltar a entrar para lá novamente. E me chegam pacientes tentando criar algum tipo de elaboração para vencer isso, porque elas precisam, mas todas elas que chegaram até mim chegaram se sentindo profundamente mal, porque elas não eram capazes de vencer aquilo. E aí a coisa piora, porque se você está diante de uma disposição que, no fundo, você vê em você uma dificuldade de transpor aquilo, mas essa dificuldade é algo interpretado por você
como algo negativo em você, como algo que tem a ver com a sua incompetência ou incapacidade, e isso suscita em você conflitos, aí, meus amigos, a emenda fica pior do que o soneto. E justamente aquilo que você gostaria de eliminar é o que se torna mais intenso dentro de você. Então, a primeira coisa que a gente tenta ali trabalhar é uma harmonização da pessoa com a sua própria reação. Vocês acham que é gratuito, por exemplo, nós nos depararmos com tanta frequência com uma fobia chamada claustrofobia? Claustrofobia, para quem não conhece, é um pânico desencadeado por espaços fechados, né? E a pessoa ela se sente ali tão sufocada, tão trancada, que aquilo começa a disparar processos de agonia dentro dela. Ora, se formos analisar esses pontos que nós estamos trazendo aqui como exemplo do ponto de vista da psicologia evolutiva, isso encontra a sua explicação básica e imediata. O ser humano, dentro dos estudos antropológicos, arqueológicos que se tem feito, ele foi feito para viver na natureza aberta. Ele foi feito para viver nos grandes prados, nas campinas. Ele criou disposições neuropsicofisiológicas para viver em ambiente aberto. Mas é a partir do processo civilizatório, onde o homem para de explorar a Terra de maneira itinerante, desfrutando de cada clima, de cada estação, dos frutos e das ofertas de cada região, mas ele então se fixa num ponto específico e ali ele monta uma civilização e ele cria uma dieta delimitada e restrita apenas a alguns componentes. Ali então, né, desde dos seus tempos iniciais até o presente momento, a gente vem se fechando cada vez mais em espaços apertados e restritos, o que, do ponto de vista psicológico e antropológico, distancia a gente cada vez mais da nossa constituição mais essencial relativo àquilo que caracteriza o humano. Então a gente está vivendo em casas e apartamentos cada vez menores, a gente está tendo que dividir espaços cada vez mais apertados, né? A gente está tendo que passar por corredores cada vez mais estreitos, a gente está tendo que se submeter a determinados procedimentos, com um espaço cada vez mais ínfimo. Ora, tudo isso, obviamente, que numa análise imediata e superficial, jamais poderia ser atribuído como causa principal relativo àquilo que nós estamos hoje conversando aqui, que é o descontrole emocional, mas nós estamos aqui ponderando sobre detalhes que isoladamente eles não preocupam em nada, mas operando em conjunto e formando uma rede, eles contribuem para a formação de muito daquilo que desregula a gente, que descompensa a gente. Só que o pior, no final das contas, a culpa não é da máquina, a culpa não é do contexto. A gente está sempre impingindo a responsabilidade sobre a gente. A anomalia é sempre a gente, o fraco é sempre a gente, o incompetente é sempre a gente. E a técnica ela vai sendo enaltecida como se um aparelho de ressonância magnética, meu Deus, estivesse presente desde o Big Bang até o presente momento,
Logo, como assim você não consegue entrar de maneira pacificada naquele protótipo de cova, onde o seu corpo entra num túnelzinho pequenininho e ali você não se sente perturbado? Eu não estou dizendo que, portanto, seja impossível você conseguir realizar esse feito. De maneira alguma, é possível. Mas isso é preciso que se compreenda que isso é um movimento contranatural. Logo, para ser realizado, ele precisa ter tempo e processo para ser dessensibilizado na nossa instintualidade. De modo até que, se você está perguntando, no final das contas, Felipe, como é que você trabalhava com essas pessoas que te traziam esse tipo de demanda? Como é que você orientava elas? Ora, é como eu falei lá no início, eu primeiro procurava harmonizá-las com a sua própria reação, para que elas não fiquem fomentando conflitos internos como se ela fosse a anomalia e a máquina uma divindade ou uma suposta solução. Obviamente, nesse contexto aqui, né, de uma ressonância magnética, a máquina ela tem esse viés de possibilitar solução. Afinal de contas, ela vai fazer um exame que possibilitará análises que pode vir a contribuir para melhorar a saúde da pessoa. Só que o procedimento, ele é antinatural. Logo, se precisa ter paciência para que você adquira esse potencial. Mas como se vai ter tempo? Se tempo é dinheiro, time is money, né? E a clínica não vai ficar à sua mercê, né, até você conseguir se acalmar. Mas não tem outro jeito, a não ser que você possa simular o mesmo tipo de maquinário ou de estrutura na sua casa e ir buscando treinar uma dessensibilização ali, para que as suas reações consigam ficar mais contornáveis e você consiga vivenciar aquela experiência sem esse tipo de aflição do lado de dentro, né? Portanto, né, por exemplo, nossa, eu passaria aqui dando exemplos da noite. Agora, por exemplo, vamos falar sobre esse exemplo que nós estamos dando. Uma pessoa, por exemplo, numa análise feita por um determinado ângulo disso que nós estamos falando, poderia chamar esse tipo de comportamento da pessoa de descontrole emocional. Olha, está aí um descontrole emocional. E aí, como que se lida? Portanto, tomando como partida esse exemplo e daquilo que, por determinado ângulo, poderia ser encarado sobre aquilo que é o tema da nossa live de hoje, para a gente pensar descontrole emocional, a gente precisa entender como se dá a origem disso. Nesse caso desse exemplo, por exemplo, que eu estava dando, descontrole emocional, ele é resultado de uma forçação da nossa natureza junto a algo artificial, manufaturado pela produção do homem, que é a tecnologia. Ora, esse encontro, por vezes, pode se dar de maneira harmônica, mas, por vezes, pode acabar produzindo um quadro reativo que não adianta se perturbar, não vai ser de primeira, nem de segunda, quiçá nem de terceira. Você vai precisar treinar até desensibilizar aquela reação e conseguir realizar aquele feito. Por exemplo, você quer ver um outro exemplo de descontrole emocional aplicado a um outro contexto e que nesse caso tem muito mais a ver com o procedimento do que com a subjetividade da pessoa? É o teste de direção do Detran. Também já recebi pessoas para tentar tratar esse tipo de demanda. Felipe,
Já fui 10 vezes fazer e fiquei reprovado 10 vezes no teste prático do Detran. E aí, antes de eu querer acreditar que eu não sou capaz e me autossentenciar com esse rótulo, eu estou tentando vir aqui fazer terapia para ver se de alguma forma eu consigo olhar por outro ângulo. Você, consegue. Consegue. E aí o que eu trabalho com a pessoa? A primeira coisa é que a culpa não é da sua subjetividade, muito menos da sua arquitetura neurofisiológica, né? Até porque a prova do Detran também não esteve presente desde o Big Bang até o presente momento. Não fez parte do processo evolutivo do ser humano, não fez. Inclusive, do ponto de vista da idade do planeta Terra, o teste do Detran é muito recente. Logo, veja como se trabalha a coisa. Colocam você para dirigir uma máquina que é algo absolutamente técnico, ou seja, completamente contra-instintivo, é algo que só é desenvolvido via treino. Via treino. Tem que treinar. Comportamento repetitivo, olhar, fazer, até que o seu cérebro crie uma assimilação pela via da repetição e a partir dali aquilo passe a ser operado com mais facilidade. Mas pressupor que isso seja uma disposição genética natural está longe de ser esse tipo de coisa. Portanto, a pessoa chega lá. Só que o que acontece? A pessoa já chega lá no teste do Detran com aquela seguinte cobrança. Pô, fulano fez e passou, ciclano fez e passou, todo mundo faz e passa. Caramba, aí ela já estabelece sobre ela essa medida de exigência que já forma sobre o desempenho interno dela, justamente daquilo que lhe é involuntário, um tipo de pressão que, levando em consideração o contexto, qual é o contexto? É um avaliador sentado do teu lado com uma prancheta, olhando para você de cima a baixo, te acompanhando, outra pessoa calculando o seu tempo, e você com aqueles pensamentos, cara, olha o dinheiro que eu gastei nisso daqui, olha o dinheiro que eu gastei na autoescola. Aí pensa na ideia de uma panela de pressão. Como que você quer pressupor que o seu aparelho psiconeurofisiológico vai ter um bom desempenho nesse tipo de situação envolvida por esse contexto? Salvo, seja algo que você se permita treinar. Alguns vão precisar de menos tempo, outros de mais tempo. Mas o fato é que tudo aquilo que não seja natural, nós vamos apresentar uma certa dificuldade de assimilação. Se você for parar para pensar, inclusive, essa dificuldade ela esteve presente para a gente andar, para a gente comer. Todas essas atividades elas foram sendo desenvolvidas, paulatinamente, porém num tempo e numa época em que a gente não tinha consciência. E olha que essas habilidades, essas sim, são naturais, são instintivas, participaram do processo evolutivo. Agora, essas que são técnicas, meu Deus, a gente se cobra como se fosse a mesma, como se a gente tivesse que ter o mesmo desempenho em saber mastigar, em saber andar, em saber correr, em saber degustar um banho quente, um banho gelado. Na verdade, são prerrogativas do mundo tecnológico que tenta criar formatações e condicionamentos na nossa natureza instintiva e que a fusão desses dois elementos, uns mais, outros menos, vai estar sempre criando algum nível de resistência ou de conflito. Mas não tendo consciência disso, a maioria entra em parafuso e aí o que acontece? O sujeito lá na hora tem um ataque de sudorese, um disparo no coração, tremedeira na perna, erra o guidão, o carro morre. E aí qual é o diagnóstico?
descontrole emocional. Ora, esse tipo de descontrole emocional, ele é patológico? É óbvio que não. Ele não é um descontrole patológico porque ele tem a ver com a compatibilidade da natureza com a técnica, com aquilo que é antinatural, ou seja, artificial, produzido e manufaturado pelo homem. Ainda que seja para o bem, a finalidade seja boa, mas a técnica em si, ela precisa de tempo para ser assimilada pela natureza. E numa sociedade, num contexto cada vez mais artificial e tecnificado, a gente ainda junta o elemento pressa, onde tudo tem que ser para ontem, acaba que inevitavelmente nós vamos formar uma população de descontrolados emocionais, que vão se ver completamente panicados, estremecidos, travados, imobilizados, porque eles precisam se submeter às pressas a determinados contextos dos quais eles careceriam de uma processualidade para conseguir se encaixar. Portanto, meus amigos, eu queria então mostrar esse aspecto de descontrole emocional. Agora eu quero contar um outro aspecto de descontrole emocional e que ele também se faz presente. Existem muitos, tá, meus amigos? Vejam que nós já ultrapassamos meia hora aqui da nossa live e eu estou indo apenas para o segundo aspecto, embora tenham muitos daquilo que serve como origem daquilo que nós chamamos como descontrole emocional, né? E aí, meus amigos, eu quero deixá-los à vontade, tá? Perguntas, questões e colocações, vai descrevendo aqui pra gente, que na medida em que eu for concluindo certos raciocínios, eu vou tomando aqui para a gente poder conversar, tentar esclarecer da melhor maneira possível, ok? Mas vamos para o segundo, para uma segunda possível causa daquilo que frequentemente desemboca no que a gente entende como um descontrole emocional. Muito descontrole emocional, ele parte, e se bem que isso eu vou falar aqui, também é uma característica em comum até em relação ao primeiro aspecto, né, como fonte do descontrole emocional que eu falei aqui, né, que é a incompatibilidade da técnica com a natureza. Embora seja comum, mas eu quero destacar ele nesse aspecto aqui que nós vamos comentar, que é aquele decorrente da falta de autoconhecimento. Quanto menos a gente se conhece, mais a gente não reconhece aquilo que a gente sente. E sem saber aquilo que a gente está sentindo, a gente se expõe a contextos e a situações que acabam criando na gente inconsistências, incoerências e, consequentemente, o descontrole emocional. Isso porque a gente não desenvolve um termômetro interno. E todos os nossos níveis de mensuração e observação, praticamente eles são levados todos para o lado de fora. Frequentemente nós somos muito habilidosos para notar quando o outro está de saco cheio, mas a gente não percebe quando nós estamos ultrapassando o nosso próprio limite. Frequentemente a gente observa quando o outro está aborrecido, mas a gente às vezes não nota o quanto que a gente já está ali passeando na linha fronteiriça do descontrole e a gente está vivendo como desapercebidos. Frequentemente a gente nota o quanto o outro está triste, mas a gente, ao invés de ouvir a razão da nossa tristeza, a gente prefere tumultuar os nossos ouvidos e os nossos sentidos com barulho e muita informação para a gente fugir da nossa tristeza, para que a gente não entre em contato com a nossa tristeza. Até porque
dentro dessa sociedade tecnificada, no espírito daquilo que eu estava dizendo no início da nossa live, boa parte das expressões dos nossos sentimentos, eles ficaram psicopatologizados. Ou seja, praticamente qualquer sentimento que não seja um êxtase de alegria abobalhado está sendo tratado como alguma espécie de patologia. Então a tristeza vira depressão num pulo, a raiva vira a raiva, ela vira ódio, ela vira diversas patologias, a expectativa vira ansiedade, a angústia, ela vira tortura, ela vai, cada situação daquilo que a gente vai sentindo, vai ganhando uma nomenclatura dentro da psicopatologia, que no modo como nós vamos patologizando tudo aquilo que nós sentimos, o desenvolvimento da tecnologia está nos conduzindo para o desenvolvimento de químicas cada vez mais aguçadas e apropriadas para desfazer aquela sensação que é sentida. Logo, quanto mais rápido a sensação se desfaz, seja pela fuga que a gente adota, seja pela química que a gente ingere, menos resiliência a gente vai desenvolvendo na interação com determinados sentimentos. Consequentemente, a gente começa a criar um sistema intrapsíquico extremamente frágil, que ao menor espirro já é tratado como pneumonia. E esse tipo de reatividade leva as pessoas a um nível de preocupação que elas precisam estar o tempo todo sob uma sensação de prazer e de alegria, sob pena de elas se autossentenciarem com alguma doença. Logo, assim se tratando, isso vai se criando uma hiperfragilização da nossa subjetividade. De modo que a presença de um dado estímulo que provoca, consequentemente, uma certa reação na gente, seja vindo do lado de fora, ou seja até por um movimento hormonal do lado de dentro, acaba servindo de gatilho para desencadear um efeito dominó que começa daquele estímulo e acaba numa verdadeira hecatombe emocional dentro da gente. E não é poucas vezes que eu ouço pessoas dizendo: mas caramba, Felipe, foi só eu assistir aquela notícia, Felipe, foi só uma pessoa passar e falar uma palavra, Felipe, foi só uma determinada situação simples acontecer, Felipe, eu estava lavando louça, foi só uma lembrança chegar na minha mente, prum, desencadeou um processo, e que dali, Felipe, eu passei o dia inteiro naquilo. O dia inteiro naquilo e não consegui sair. Descontrole emocional. Nesse caso, decorrente dessa nossa hiperfragilização interna. Que no modo como ficamos esbaforidos por aquilo que se desdobra como desconforto dentro da gente, os recursos que a gente tem para bloquear aquilo de imediato vai, consequentemente, provocando fragilizações e reatividades dentro da gente. Ora, vale abrir aqui um parênteses. Com isso eu não estou dizendo que você então tenha que pagar o de super-herói e partir para resistir bravamente como quem vai fazer uma apneia e segurar até falecer. Não, pelo amor de Deus. Existem recursos alternativos e que foram criados para benefício e de fato cumprem o benefício de poder nos ajudar e facilitar
a nossa orquestração do nosso mundo interno. Mas seria muito saudável se de fato houvesse uma orquestração do nosso mundo interno. O grande problema é que a gente frequentemente se utiliza desses recursos medicamentosos e desses mecanismos de fuga, não é para melhor orquestrar o nosso mundo interno, pelo contrário, é para o nosso mundo interno não atrapalhar os projetos do nosso mundo externo. Então a gente quer viver cada vez mais para o lado de fora, e a gente quer que seja lá o que for, de remédio a uma entidade, mas que uma vez entrando na gente, silencie na gente tudo aquilo que atrapalha a gente a viver como um robô. E aí, meus amigos, num cenário como esse, muito mais prejuízo do que um remédio causa nesse tipo de contexto, é esse tipo de disposição que insiste teimosamente a não dar atenção para o mundo interno. E o nosso mundo interno é uma dimensão tão ampla e tão complexa quanto aquilo que você possa julgar e constatar no seu mundo externo. É como se você entrasse tanto para o lado de dentro e você se desconectasse do mundo exterior. Dá para imaginar o número de riscos que você vai correr? Para imaginar, vamos inverter a jogada aqui. Vamos pressupor que você, a partir de agora, você vai esquecer. Aí, aonde você mora, onde você está, você vai esquecer o mundo externo. Você vai só se conectar do lado de dentro. Faz isso aqui na Marechal Rondon, que é onde eu moro aqui, para você ver. Se você já não aparece sem carteira, se você já não aparece aí, se você já não é levado por alguma coisa, se você já não é vítima até de um atropelamento, quem sabe? Porque esse mundo aqui, do lado de fora, ele tem riscos, ele tem complexidades, e a gente precisa se informar, aprender, se atualizar, interagir, criar recursos para melhor adaptação nas exigências do mundo externo. Mas a gente se entrega de uma maneira tão polarizada a essa dimensão que do lado de dentro fica tudo primitivizado. E aí o que a gente começa a fazer para tentar solucionar esse tipo de impasse? A gente cria personagens. Personagens. Eu conheço um bocado de gente que não tem coragem de te levar para ter uma convivência pessoal com ela no dia a dia. Inclusive, eu não duvidaria que essa é a razão daquilo que motiva boa parte da disposição comportamental de pessoas que só desenvolvem relações superficiais. Porque no fundo ela sabe que nela operam certas ziqueziras, que ela tem vergonha de comunicar e de se ver exposta diante da apreciação de terceiros. Então ela cria cercados apenas dentro do limite daquilo que ela pode ser considerada e admirada. E cria um mundo paralelo que passa a ser o reinado das sombras dela. Daquilo que ela não sabe lidar, daquilo que, portanto, ela dá total abertura, entendeu? Para aquilo se deflagrar, mas ela tem uma vergonha enorme de assumir. Já lidei com pessoas com esse tipo de disposição. E o que é isso se não descontrole emocional? Nesse caso, dentro desse contexto que nós estamos falando, descontrole emocional ele é produto de uma subjetividade primitivizada por falta de atenção, por falta de assistência. E aí muitos de vocês que estão me ouvindo aqui virariam para mim e diriam as razões que são a das top 10 da que eu ouço o tempo todo. Mas Felipe, como é que eu vou priorizar isso?
Dá atenção do lado de dentro, não paga as minhas contas. Mas Felipe, como é que se dá tempo para isso? É tudo muito corrido, Felipe. E a gente tem engajamento aqui, é família, é estudo, é trabalho, é freelance, é uma série de situações que vai te demandando, e agora até o meu próprio corpo está tendo alguns problemas. Que tempo a gente vai ter para isso? Pois é. A grande questão é que se você nunca encontra um tempo para priorizar a sua interioridade, a sua interioridade vai ficando tão desconectada da sua realidade que vai chegar um momento que aquilo que vai promanar dela para fora será tão discrepante, tão desconexo, tão assustador, que aí, meu amigo, vocês vão ver que o tempo vai aparecer rapidinho para você ter que dar atenção para essa dimensão da vida. Eu acompanhei a trajetória de uma determinada cliente em que ela teve uma trajetória muito admirável numa rede de restaurantes conhecidas aqui no Rio de Janeiro. Não sei em outro estado, talvez até no Brasil. Mas aqui no Rio de Janeiro era muito frequente você encontrar esse restaurante em tudo quanto é shopping e locais. E ela começou como assistente de garçonete e foi progressivamente crescendo dentro da empresa até se tornar uma das principais gerentes da rede. Obviamente, né, com o acréscimo de patente, vamos dizer assim, ocorreu a triplicação das responsabilidades, e que acabaram se juntando com outras escolhas que ela fez, como por exemplo de ter família, um marido e um filho. O pacotão disso tudo começou a criar uma imensa tensão, ao mesmo tempo que um verdadeiro abandono para o mundo interno. Porque, afinal de contas, ela não tinha como perder a oportunidade. Ela estava trabalhando dentro de um contexto que estava não só valorizando o trabalho dela, como também gratificando com o crescimento profissional, ao ponto que ela se tornou o pilar financeiro da sua casa. Tudo isso, na nossa conjuntura social, é altamente valorizado, de modo a caminhar como algo muito mais importante até mesmo do que a nossa própria saúde. E embora isso possa ser aplaudido na cultura, psiconeurofisiologicamente opera uma outra lei, opera uma outra realidade. E aí o que acontece? Naquilo em que as responsabilidades foram crescendo, ela começou a ser avisada por uma certa insônia, né? Só que a insônia, né, meus amigos, você vai até o médico, ele passa a pílula do sono feliz, você toma e você então interrompe, né? Você interrompe aquele inconveniente produzido pelo corpo. E aí, passado mais um tempo, o corpo, entendendo que aquele sinal foi driblado, ele desencadeia um novo: dor de cabeça, enxaquecas lancinantes, né? Lancinantes. Mas aí a gente vai no médico de novo, o médico prescreve a pílula do alívio, a pessoa toma e a enxaqueca, ó, some. E aí o tempo vai passando e aí começa a vir a angústia, pressões no peito e certas sensações de pânico. A gente volta para o médico passa a pílula do relaxamento e a gente continua esgarçando os nossos limites, trabalhando feito uma máquina, violando nossas fronteiras, e com a pílula do relaxamento a gente condiciona o corpo a corresponder a essa dinâmica antinatural. Até que chega um dia
né? E chegou esse dia para ela, que ela trabalhando mais de 20 anos no mesmo local, ela saiu do restaurante, foi até o banheiro, chegando no banheiro, deu um blackout na memória dela. Ela esqueceu de tudo, esqueceu até de quem ela era e o que ela estava fazendo ali. Deve ser assim uma sensação assim muito muito estranha, né? Se sabe, você simplesmente não lembrar. Você não lembra. E ela, obviamente, começou a entrar numa espiral de angústia, de aflição. Ela entrou dentro do boxe do banheiro, onde fica o vaso, se agachou e ficou ali. Ou seja, ela foi posteriormente encontrada pelos funcionários, né, do restaurante e dali encaminhada para o setor de psiquiatria, e aí que ela chegou até mim para a gente poder desenvolver. E face a essa progressão do dilaceramento que foi já se insinuando com diversas manifestações, mas iam sendo sistematicamente silenciados pelas químicas de amenizamento superficial, uma vez que se deflagrou um determinado problema, sobretudo de natureza neuropsíquica, aquilo dali cria uma fragilidade na comunicação sináptica, de modo a, uma vez desencadeado, a probabilidade de desencadear novamente é muito grande. E eu procurei falar para ela que isso não podia brincar. Até porque, no caso dela, ela deu sorte, porque ela entrou nesse estado de surto, mas conseguiu reverter sem ficar sequelas. Porque, geralmente, quando a pessoa abre um quadro dessa natureza, não retorna 100%. E aí a gente chama esse tipo de disfunção de descontrole emocional. E, de fato, é. Mas esse descontrole, da onde que ele se origina, diferentemente daquele primeiro aspecto que nós começamos falando aqui na live? Ele se origina da nossa surdez para com o nosso mundo interno. Portanto, você é daqueles que subestima aquilo que você sente, aquilo que pulsa dentro de você, aquilo que se movimenta de maneira anômala em você, e seja pela vergonha, seja pela culpa, ou seja pelo excesso de pragmatismo, onde você não vê no seu cotidiano espaço para poder dar atenção para aquilo, independente da razão que você evoque para viver fugindo dessa realidade, saiba, se essa live tiver alguma validade, que seja para te estimular na direção da importância de você compartilhar o seu olhar e a sua atenção para o seu mundo interno. Porque se existe uma razão do porquê estamos nos vendo rodeados de comportamentos cada vez mais caracterizados pelo descontrole emocional, é porque a nossa interioridade tem ficado praticamente primitivizada pela nossa falta de visita, pela nossa falta de atenção. Ao ponto de eu ouvir relatos do tipo, cara, quando eu chego em casa eu já tenho que ligar a televisão porque eu tenho que ter a sensação de que eu não estou sozinho, porque senão isso começa a produzir em mim sensações horrorosas. Meu Deus, para pensar. O matagal imenso que se formou ali dentro, ao ponto da pessoa sequer ter visibilidade de coisa alguma para poder tratar. E a grande verdade é que ninguém consegue construir um prédio esplendoroso em cima de um terreno arenoso. Porque por mais alto que você possa subir, chega um momento que vai cair. Porque se não houver uma fundação adequada, tudo vem abaixo.